boa tarde, bom dia, boa noite, né? Estamos fazendo aqui uma revisão do oitavo ano para a Escola Joaquim Nogueira, né? Quem puder se inscrever no canal aí se inscreve. Quem puder dar um likezinho também eu agradeço, dê um likezinho. Se puder comentar também ajuda, sabe? O canalzinho crescer, gente. Eu faço isso aqui de graça, não cobro nada. Essa revisão que eu estou fazendo era para ter sido feita em sala de aula. A gente também não tem a obrigação de estar fazendo revisão, certo? Mas eu gosto de fazer ou na sala de aula ou aqui no canal. Como no canal fica mais legal, porque a gente não perde tempo em pedir silêncio em sala de aula, tá tendo trabalho com sala de aula, porque os alunos às vezes não deixam de dar revisão, atrapalha muito, então eu faço aqui no canal, que fica mais rápido, né? E você pode assistir várias vezes, a hora que você quiser, onde você estiver, entendeu? Então vamos aqui logo. O primeiro capítulo é Europa no tempo do Iluminismo. A página que você vai abrir para ver esse assunto aqui, esse tema, já é na página 14, certo? Você abre aí na página 14, você já vai nessa parte aí, ó, que tem razão ou esclarecimento. Você vai ver o que é isso aí, ó. A palavra, por exemplo, aqui eu tenho uma situação aqui, que é o seguinte, ó. Se você pesquisar o significado histórico da palavra iluminismo, descobrirá que ela se refere a um conjunto de ideias divulgadas no século XVIII que valorizavam a razão e o esclarecimento, né? Então, essa questão da razão, da palavra razão, ela tem um significado de julgar, de avaliar, de raciocinar, né? de ter ideias e tal. Ou dito de uma forma, pensar com a própria cabeça. A pessoa pensa com a própria cabeça, né? A pessoa decide sobre sua vida, sobre seu conhecimento, tal, conhecer os segredos da natureza, do universo, tal, tudo isso. Então, assim, o conceito que eleva a razão seria bem isso, né? Mas vamos pelo pé da letra, assim, que dentro da tradução grega mesmo, a palavra razão significa medida certa, né? Sob medida. Então a gente tem até aquele costume de perguntar quem tem a razão, o fulano tem razão. Então, sobre um determinado assunto, a pessoa tem a razão, um determinado acontecimento, a pessoa está com a razão. Então, estar com a razão é ter algo para colocar na medida certa sobre o vão, sobre o espaço que está tendo sobre uma determinada ideia. Então, razão seria isso, né? Então, todo esse significado deu origem ao racionalismo, né? A um momento histórico, né? Que levou muito essa coisa da razão, que a gente chama racionalismo, certo? Gente, você indo para frente aí, lá na página 18, tem aí contra a concentração de poderes pelo rei. O filósofo francês Charles Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu, escreveu um livro muito importante. O livro dele foi o quê? O Espírito das Leis, em 1748, no qual afirmava que o poder tem que ser dividido em três partes, ó, legislativo, executivo e judiciário. O legislativo, ele cria as leis, o executivo executa a lei e o judiciário obriga, fiscaliza a execução dessa lei, obriga alguém a executar essa lei e fiscaliza, né? E pune as pessoas que não cumprem essa lei. Então são três poderes. O nome desse cara quem foi? Montesquieu, né? Conhecido muito como Montesquieu, o Barão de Montesquieu, né? Então ele era um cara muito importante. Isso daí tá onde, professor? Na página 18, certo? Gente, você indo lá para a página 28, você vai encontrar esse tema aqui, ó, o grande medo. Você sabe que durante a Revolução Francesa, agora a gente já falando da Revolução Francesa, que já é o segundo capítulo, né? A Revolução Francesa foi um momento em que a França, todos os franceses, né, que estavam passando por uma situação difícil, juntamente com outros interesseiros, inclusive a burguesia francesa, que queria o poder, né? Eles fizeram uma revolução histórica, né, que foi tomar o poder. Os grupos, né, que se organizaram para tomar esse poder, eles ficaram divididos, né? Um grupo que era chamado Jacobinos e um grupo chamado Gerondinos. O grupo dos Jacobinos, eles eram um grupo mais violento, né, que queria mais uma revolução mais rápida, uma revolução que pudesse mostrar resultados mais velozes, né? Que no caso, gente, o líder desse movimento era chamado Robespierre.
Maximilien Robespierre. Ele era um cara muito inteligente, era um advogado francês que dizem que quando ele falava, todo mundo parava para ouvir e cada palavra dele era como se fosse pólvora, né? Pegava fogo mesmo, porque ele acionava ali um senso de opinião, um senso crítico nas pessoas a partir das palavras dele, né? E ele foi um grande propulsor da Revolução Francesa. E durante esse período, gente, em que os jacobinos ficaram no poder, eles lutaram muito pelo fim do uso da guilhotina, que era aquela máquina que eu até levei para a sala de aula para vocês verem, para não ter mais morte pela guilhotina, não ter mais perseguição política e tal. Mas foi justamente o contrário. Foi o momento que a guilhotina foi mais usada, foi no governo dele, né? Inclusive ele mesmo também foi guilhotinado. As perseguições políticas triplicaram, quintuplicaram, né, com o governo dele. Então esse período, gente, que foi tem aqui a data, deixa eu só olhar aqui a data que eu separei para vocês. Se eu não me engano foi 1791 a 1793, né? Foi um período chamado o Grande Medo, né? O período de terror. Período de terror. A gente gosta muito de chamar dentro da história de Grande Medo, né? O livro de vocês está aí, ó. Ele está falando no período Grande Medo. Em algumas situações eu também coloquei nas explicações período de terror, né? Mas dentro da história ela não usa muito esse termo não, né? A gente usa muito o Grande Medo. O Grande Medo. Entendeu? Foi o momento em que houve mais perseguições políticas, tudo no governo de Robespierre, né? Foi horrível, gente, muito horrível. Então você olha aí essa parte aí, que está na página 28, para você não ficar para trás na prova, certo? Gente, quando você olha aí na página 31, você vai encontrar alguns temas aí, né? Confusão na Assembleia, Declaração dos Direitos e a Constituição, a fuga do rei e tal. Até falei muito sobre a fuga do rei, né? Que ele foi pego já na saídazinha da França para chegar no outro país para poder ter a liberdade, né? Mas ele foi capturado e levado para Paris. A gente vai examinar, gente, especificamente aqui essa parte da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, certo? O primeiro grande ato da Assembleia Nacional aconteceu no dia 4 de agosto, sabe? Certo? Sob grande entusiasmo, todo mundo muito feliz. Foi abolido o regime feudal, né? Que era aquela coisa que os pobres tinham que ficar pagando impostos, servir por obrigação aos donos das terras. Não havia mais ordens sociais nem obrigações de serviço. Já teve outro grande ato, que foi esse daí. O segundo grande ato. Foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada alguns meses depois, o qual estabeleceu que todos os homens teriam direito à igualdade, à liberdade, tudo isso diante da lei. Porque na França, antigamente, as pessoas eram punidas de forma diferente, né? Os ricos eram punidos de uma forma e os pobres punidos de outra forma, certo? Examine isso aí, vejam isso daí, que está na página 31, beleza? Gente, eu botei mais para frente aqui para a gente falar um pouco sobre Napoleão. Depois que toda a França acalmou um pouco, né? Os gerondinos passaram a dominar mais do que os jacobinos, porque os grupos dos jacobinos eram muito violentos, e a França foi aparentemente mais controlada, se tornou mais calma, né? Robespierre foi morto, guilhotinado, né? E os gerondinos, que eram um povo mais ligado àquela burguesia alta, aquele povo mais culto e tal, eles tiveram a necessidade de colocar uma pessoa que pudesse gerenciar a França, administrar a França de uma forma mais dura, mas de uma forma mais inteligente, de uma forma mais culta, mas de uma forma mais concentrada o poder. E a pessoa ideal que eles acharam para isso foi o Napoleão. Então Napoleão, com a ajuda da burguesia, ele deu um golpe, certo? Aqui a gente fala um pouco sobre o jovem Napoleão, né, que era um soldado que estava lá nas batalhas, né? Se eu não me engano, um capitão, ele era um capitão do exército francês, se destacou muito, depois se tornou general, certo? E em seguida já começa o golpe, né? O golpe de Napoleão para poder chegar ao poder em 1799. Certo? Depois ele faz lá um plebiscito, justamente para dar ao povo dar opinião sobre uma determinada coisa que ele queria. E
Ele consegue, gente, consegue chegar no poder, consegue se tornar a pessoa mais importante da França e o poder dele sobe para a cabeça, como diz o ditado, né? Napoleão, gente, as vitórias dele vai fazer ele ficar com ódio muito grande da Inglaterra, porque a Inglaterra tinha um exército muito bom, mas a marinha inglesa era muito melhor do que você imagina. Não somente o exército inglês era bom, mas a marinha era muito, muito, muito melhor do que qualquer marinha no mundo. Eles tinham navios muito bem preparados para a guerra. E Napoleão tinha medo de enfrentar ele, né? Enfrentar esse império, né, que era a Inglaterra. Napoleão, gente, ele controlou todos os países da Europa, menos a Inglaterra. Então, o que foi que ele determinou com os países? Para poder matar a Inglaterra no sufoco, né? Devagarzinho, matar ela devagarzinho. Foi criar o bloqueio continental. Ó. Olha aí, bloqueio continental. Em resposta, Napoleão impôs em 1806 o bloqueio continental à Inglaterra, proibindo os países europeus de negociar com eles, com os britânicos, né? Então esse bloqueio continental, gente, ele não deu muito certo, né? Porque a Rússia, ela mesmo assim a Rússia entrou na guerra mesmo com ela e não quis nem saber. Ela continuou fazendo os negócios com a Inglaterra, mas como Napoleão tinha proibido, Napoleão foi enfrentar a Rússia e a Rússia enfrentou, né? Partiu para a guerra também com a França. Porém, no caminho, Napoleão, do caminho de acesso a invadir a Rússia, ele teve muitos problemas com o frio, com as barreiras, principalmente o frio, né, gente? Com a distância, fome, muitos fatores climáticos, né, fatores temporais, né, atrapalhou Napoleão. E quando ele voltou para a França, ele voltou praticamente derrotado, gente. Quem saiu com 600 mil homens voltou com apenas 90 mil homens, né? Pouco mais de 10% de soldados. Então isso foi muito forte, né? Napoleão foi derrotado aí. E só para concluir, gente, esse assunto. Depois daí que Napoleão voltou, encontrou a França já ocupada por outros países, inclusive os países, inclusive pela Inglaterra, pela Espanha, por países que ele tinha controlado, que tinha tomado a França dele, né? E depois Napoleão foi preso e tal. Depois ele conseguiu retornar, né, em 1815, mas depois foi preso de novo e lá na prisão ele morreu em 1821 e a França voltou tudo como era, gente. Gente, um ponto que você já vai colocar é lá no terceiro capítulo, que é a Revolução Industrial, que é lá na página 44, certo? Você já vai para aí. Você vai ver aí que nessa página 44 fala um pouquinho de James Watt, né? Que fala sobre a questão do motor a vapor, né, o aperfeiçoamento que ele teve no motor a vapor que já existia. Aí, gente, a gente vai falar aqui um pouquinho das minas de carvão. Olha aqui como era que era transportado o carvão, né? Nos trilhos de trem, o carrinho era feito de madeira. Essas rodazinhas teve uma época que ela foi feita de madeira também, mas depois foi trocada por roda de ferro também, porque o trilho, que também em algum momento da história ele foi de madeira, ele passou a ser de ferro e logo as rodanas teve que ser substituídas por ferro também. Mais na frente, toda a carretilhazinha foi transformada em ferro também. E a força humana aqui foi trocada por uma força de animais, passaram a fazer esses túneis mais altos, jumentos começaram a puxar os trilhos, né, as carretilhazinhas, o trenzinho, jumentos, tal, animais pequenos, né? No caso o jumento, o burro não, um animal pequeno como o jumento. Depois foi que surgiu o motor a vapor, que eles começaram a utilizar esse motor a vapor para retirar esse carvão mineral de dentro das minas. Esse carvão aqui, gente, o carvão mineral, ele não é o carvão vegetal não, o carvão vegetal é das plantas, né? O carvão mineral ele é uma pedra que deu origem ao petróleo, que dá origem ao petróleo, né? Por isso que o nome petróleo é petróleo, pedra de óleo, né? Então, o carvão mineral ele é um combustível, ele é uma pedra que pega fogo, né? Que é levado para as indústrias na época, que as fábricas eram tudo feitas pertinho aí, gente. E aí mesmo era produzida as barras de aço, né? Derretido o aço com carvão mineral. Olha aí, a página 44 e aqui já é a página 45, certo? Essas duas páginas aí, 44 e 45, você vai examinar, certo? O motor a vapor, gente, o motor a vapor,
ele não era um motor a combustão. O motor a combustão ele vai aparecer uns 100 anos depois, uns 90 anos depois do motor a vapor. O motor a vapor ele é movido a fogo, ele é movido a pressão, né? Uma pressão que é criada com a água, porque a água ferve, né? Eu botei até na prova uma fotozinha, né? Uma fotozinha do motor a vapor funcionando. O motor a combustão ele é uma queima de combustível. Ele precisa de três coisas: fogo, ar e combustível para poder funcionar o motor a combustão, né? Que não é o motor a vapor, certo? Vou dar uma pausazinha aqui, só vamos olhar um negócio aqui importante para vocês. Gente, eu estava só olhando aqui a questão da prova para vocês, né? Olha, aqui na página 46 fala aqui do linho, né? Do algodão, né? Do linho e tal. Aqui do temazinho da lã ao algodão, porque antigamente eles faziam com a máquina de tecer, né? Porque existia três máquinas básicas, gente. O pessoal falava que já existia lá na Índia e tal, que era a máquina de descaroçar o algodão, que é tipo um cilindrozinho de fazer pastel. Uma máquina de fiar o linho, de fiar a lã, né? O algodão, que é tipo uma bicicleta com os pneus para cima, só com um pneuzinho menor e um pneu maior. Nesses dois pneus, botava tipo uma linha que ficava enrolando uma na outra, né? No caso do pneu, em vez de pneu, era duas roldanas, uma roldana maior e outra menor. Vou até desenhei na lousa para vocês. Inclusive tem até a mulher lá no Quixadá que faz ainda. Então, gente, o algodão, substituiu a lã, né? O algodão se tornou algo mais fácil de comercializar, algo mais fácil de produzir e tal. E por que que a Inglaterra se tornou o primeiro, né? Porque a Inglaterra, gente, porque a Inglaterra foi apropriada para ter a Revolução Industrial, o primeiro ponto, né? É porque a Inglaterra era próximo a todos os países consumidores da Europa. A Inglaterra ela tinha várias minas de carvão. A Inglaterra tinha homens que já tinham acumulado grandes riquezas com o tráfico de escravo, com o tráfico de mercadorias vindas da Índia, cravo, pimenta, canela, essa coisa aí, né? Então esses industriais, quando viram que seus rendimentos já não eram mais tanto com o tráfico de escravos, porque a Inglaterra proibiu a escravidão, ele começou a investir na indústria. Outro fator, gente, foi a mão de obra barata. Todo mundo na Inglaterra, gente, era moda, sabia fazer uma roupa, sabia fazer um sapato, um chapéu. Então, esses industriais começaram a organizar galpões e colocar pessoas dentro para poder produzir para eles, né? Então, foi isso, né? O primeiro país a se industrializar na Europa foi a Inglaterra. A Inglaterra, viu? Não foi França, não foi Portugal, não foi Espanha, foi a Inglaterra, por conta desses fatores. A Inglaterra foi apropriada por causa disso. Outra coisa também que influenciou muito, gente, foi a política, que no livro não fala muito não, mas o parlamento inglês ele era muito independente, então facilitou muito, né, a, a industrialização. Gente, finaliza aqui, espero que vocês façam uma prova maravilhosa, não esqueça de dar o like, comentar, se inscrever no canal para ajudar a gente, viu? Pois valeu, gente.